E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar fundo em mais um tema. Hoje é um desvendar o livro Hábitos Atômicos do James Clear. Boa! É aquele guia super famoso para melhorar os hábitos, né? Isso, pra turbinar os bons e mandar os ruins pra bem longe. E aí, o que você acha que a gente vai encontrar nesse mergulho? Olha, o James Clear vai direto ao ponto, mostrando como pequenas ações diárias podem, transformar nossa vida. Mudar a rota de um avião só mudando a direção dos graus. Exatamente. Ele usa essa analogia no livro e é de abrir a cabeça. Imagina só, você tá lá, voando de Los Angeles para Nova York, faz um ajuste mínimo no curso, 3,5 graus para o sul e, pum, acaba aterrissando em Washington. Nossa, que loucura. Me fez pensar em como a gente, às vezes, subestima o poder das pequenas coisas, né? Total. É como se a gente vivesse no automático, repetindo ações sem pensar no impacto a longo prazo. Aí, de repente, a gente se vê num lugar completamente diferente do que imaginava. Seja pra melhor ou pra pior, né? Pois é. E o Clear é mestre em mostrar como essa lógica se aplica aos hábitos. Ele fala da importância de focar na trajetória, no caminho que a gente está construindo e não só no destino final. Faz sentido? É. São as pequenas ações que a gente repete todo dia que moldam quem a gente é e para onde a gente vai. Exato. E por falar em destino final, o Clear tem uma sacada genial. Ele diz que, muitas vezes, os vencedores e os perdedores têm os mesmos objetivos. Sério. Mas então o que faz a diferença? E sistema! Não adianta só querer, por exemplo, emagrecer. Você precisa criar um sistema que te ajude a chegar lá. Tipo um plano de ataque. Isso. Planejar as refeições, ter uma rotina de exercícios, controlar as emoções, fazer ficar ação na vontade, sem um plano, as chances de sucesso são mínimas. É tipo querer ganhar na loteria sem comprar o bilhete, né? É isso aí. E o mais legal é que, quando você foca no sistema, você tira o peso da obrigação de ter que alcançar o objetivo final a qualquer custo. Aí fica mais leve, né? Totalmente. O processo se torna mais gostoso e você consegue ser consistente por mais tempo. E sem a gente perceber, já estamos mais perto do objetivo, né? Mas como a gente faz para criar um sistema que funcione de verdade? O Galega dá várias dicas, mas uma das que ele mais bate é a importância da identidade. Ele fala que a gente precisa construir hábitos que estejam alinhados com a pessoa que a gente quer ser. Tipo, se eu quero ser mais saudável, preciso criar hábitos de uma pessoa saudável, como comer bem e me exercitar. Exatamente. É como se você fosse se acostumando com essa nova identidade e os hábitos acabam ficando mais naturais. Interessante. É tipo agir como uma pessoa que esquecer até que vira um hábito. Isso. A ideia é que, ao agir assim, você vai incorporando essa identidade e os hábitos se tornam automáticos. Então, se eu quero ser um escritor famoso, preciso começar a escrever todo dia, mesmo que seja só um pouquinho, para ir me acostumando com essa identidade de escritor. Perfeito. Cada ação que você faz é como um voto pro tipo de pessoa que você quer se tornar. Nossa, que legal. Então, quanto mais votos a gente der para identidade desejada, mais forte ela fica, né? É isso aí. E aí fica mais fácil manter os hábitos que te levam nessa direção. Incrível. É como se a gente estivesse esculpindo a nossa própria estátua, hábito por hábito. Mas e para desconstruir os hábitos ruins, a gente precisa, dar votos negativos. Em verdade, o Clear fala que a gente precisa entender o ciclo do hábito, que ele divide em 4 etapas. Ação? Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Para mudar um hábito, a gente precisa mexer em alguma dessas etapas. Me explica melhor essa história de ciclo do hábito. Imagina que você está com vontade de comer um doce. Essa vontade é o desejo. Mas o que causou esse desejo? Sei lá, a fome. Pode ser. Mas também pode ser um estímulo externo, como ver um anúncio de chocolate, ou interno, como estar estressado. Ah, tá. Então o estímulo é que faz a gente querer. Isso. E aí vem a resposta, que é a ação em si, comer o doce. E por último, a recompensa, que é a sensação gostosa que você sente. Faz sentido. Mas qual é o problema? A recompensa muitas vezes é passageira e a gente acaba repetindo o ciclo várias vezes sem perceber o lado ruim. E como a gente quebra esse ciclo? Aí entram as 4 leis da mudança de comportamento. Para criar um bom hábito, torná-lo óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Para se livrar de um ruim, a gente faz o contrário. Uau. Mas como a gente usa isso na prática? Me dá um exemplo. Claro. Digamos que você quer beber mais água. Para tornar o hábito óbvio, você pode deixar uma garrafa sempre à vista. Para ser atraente, compre uma garrafa bonita. Para ser fácil, use um app que te lembra de beber. E para ser satisfatório, se elogia mentalmente cada vez que termina de beber. Nossa, adorei. E para um hábito ruim, tipo roer unha, como a gente faz para torná-lo invisível. Coloca luvas o dia todo. Pode ser uma opção, mas existem outras menos drásticas. Uma é identificar os gatilhos, tipo ansiedade, e buscar alternativas como exercícios de respiração. Entendi. E para tornar difícil, passar pimenta na unha. Essa é demais. Hum. Mas você pode usar um esmalte com gosto ruim ou manter as unhas sempre bonitas. Boa. E para tornar insatisfatório, a gente pode se punir cada vez que roer a unha. Pode ser. O importante é ter uma consequência negativa que te faça pensar antes de repetir o hábito. E ter paciência, mudar hábitos leva tempo. Verdade.
Mas com as dicas do James Clear, pelo menos, a gente tem um guia, né? Falando em guia, tem a regra dos 2 minutos. Essa é ótima para quem fica paralisado diante de um novo hábito. A ideia é começar com uma versão mínima que leve no máximo 2 minutos. Tipo, se eu quero começar a correr, eu posso começar colocando tênis e dando uma volta no quarteirão. Exatamente. O objetivo não é fazer tudo de uma vez, mas criar o hábito de começar. Depois você vai aumentando aos poucos. Então o importante é dar o primeiro passo, né? Isso. E o legal é que, começando pequeno, você cria uma sensação de sucesso, o que te motiva a continuar. A regra dos 2 minutos é simples, mas poderosa, né? Total. E o Clear dá várias dicas de como podemos facilitar os bons hábitos. Deixar a roupa de ginástica pronta, programar o café, usar a tecnologia. E para dificultar os ruins, a gente pode esconder o controle da TV, deixar o celular longe. Exato. A ideia é criar obstáculos para os maus hábitos, para que eles sejam mais difíceis de fazer. Quanto mais difícil a tentação, maior a chance de resistir. Falando em tentação, me fala sobre a técnica do empilhamento de hábitos. Essa é super eficaz para criar novos hábitos, usando a deixa de um que você já faz. Tipo, você escova os dentes todo dia, certo? Então, usa esse hábito como gatilho para criar um novo, como fazer alongamento. Ah, entendi. É tipo criar uma corrente de hábitos um ligado no outro. Isso, você pode até criar uma sequência. Depois de escovar os dentes, faça o alongamento. Depois, toma o café. Depois, leia um capítulo do livro. Que ideia genial! É como se a gente programasse o nosso cérebro. E com o tempo, a sequência fica tão natural que você nem precisa mais pensar. Incrível. Dá para usar essa técnica para várias coisas, né? Com certeza. E além do empilhamento, o Clear fala da importância de criar um ambiente que facilite os bons hábitos e dificulte os ruins. Tipo, se você quer ler mais, deixa um livro na sua mesa de cabeceira. Se quer comer menos doce, evita comprar e deixa fora de vista. Exatamente. O ambiente influencia muito o nosso comportamento, mesmo que a gente não perceba. E por falar em ambiente, o Clear também fala da influência do grupo social, né? Se você está cercado de pessoas com hábitos saudáveis, fica mais fácil você ter também. Sem dúvida. A gente imita os hábitos das pessoas que a gente admira, dos nossos amigos e familiares. É como se a gente fosse contagiado pelos hábitos do nosso círculo social. Faz sentido? Se seus amigos são todos atletas, é natural que você também se sinta mais motivado a se exercitar. É verdade. Por isso, se você quer mudar seus hábitos, cerque-se de pessoas que já praticam os hábitos que você deseja ter. É tipo, se você quer voar com as águias, não pode andar com as galinhas, né? Exatamente. Então a dica é: escolham bem suas companhias e se inspirem na energia positiva dos outros. Que dica inspiradora. E com isso, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho profundo nos hábitos atômicos. Mas calma que ainda tem muito mais. Voltamos já já para desvendar outros segredos do James Clear e te dar munição para transformar seus hábitos e alcançar seus objetivos. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho nos hábitos atômicos. Na primeira parte, a gente viu como até as menores ações impactam a nossa vida, né? Tipo a história do avião mudando de rota. É verdade. A gente falou bastante sobre focar nos sistemas, em vez de ficar só pensando no objetivo final, né? E que, muitas vezes, o que separa quem consegue do que não consegue não é o objetivo em si, mas o caminho até lá. A gente precisa ter um plano, uma estratégia. Exatamente. E para criar sistemas poderosos, o James Clear fala das 4 leis da mudança de comportamento, que a gente pode usar para turbinar os hábitos bons e dar um pé nos ruins. A gente precisa tornar um bom hábito óbvio, atraente, fácil e satisfatório, lembra? Lembra, sim. E para se livrar dos ruins, a gente inverte a lógica. Isso aí. E aí, como a gente aplica essas leis no dia a dia? Boa pergunta. Tem alguma fórmula mágica? Olha, não precisa virar alquimista. O Clear dá várias dicas práticas no livro. Uma delas é usar a tecnologia a nosso favor. Tipo, como assim? Em vez de ficarmos reféns do celular e das redes sociais, a gente pode usar apps para controlar o tempo que a gente passa online, bloquear sites que distraem e até criar lembretes para os nossos bons hábitos. Sério. Me fala mais sobre esses apps. Eu vivo tentando ter uma relação mais saudável com o meu celular, mas acabo sempre caindo na tentação das notificações. Então se liga! Tem apps que monitoram seus hábitos, te motivam com recompensas e até te conectam com outras pessoas que estão buscando os mesmos objetivos. É tipo ter um personal trainer de hábitos no bolso. Nossa, que legal! Vou procurar esses apps já. Mas além da tecnologia, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Claro, o autoconhecimento é fundamental. Para construir hábitos que funcionem para você, precisa entender seus valores, suas motivações e seus pontos fortes e fracos. É tipo olhar para dentro e entender como a gente funciona, né? Isso. E nesse processo de autoconhecimento, a honestidade é fundamental. Analisa os hábitos que te levam para os seus objetivos e os que te sabotam. Faz sentido.
É importante ter essa consciência. E, já que a gente está falando de organizar a casa, o Clear também fala bastante sobre criar um ambiente que ajude a gente a colocar os bons hábitos em prática, né? Sim, a gente já falou de deixar o livro na cabeceira para incentivar a leitura, evitar comprar doces para não cair em tentação, mas a gente pode ir além. Tipo, Criar um espaço de trabalho só para suas atividades, sem distrações, ou deixar a roupa de ginástica separada na noite anterior para não ter desculpa na hora de malhar. e se eu quiser diminuir o tempo no celular, posso, tipo, trancar ele num cofre e jogar a chave fora. Calma, não precisa ser tão radical. Começa com pequenas mudanças. Tenta deixar o celular em outro cômodo, assim que você precisa se levantar para usar. Ajustes no ambiente fazem a diferença na hora de fortalecer os bons hábitos. E para enfraquecer os ruins. Aí a gente pode usar a criatividade. O Victor Hugo, por exemplo, trancava todas as roupas para conseguir escrever. Caramba, precisa ser tão radical assim. Não precisa, mas a história dele mostra que às vezes a gente precisa criar obstáculos para os maus hábitos, para driblar a preguiça e a procrastinação. Entendi. É tipo se desafiar a ser mais forte que a tentação. Exatamente. E ter amigos que te apoiam também faz a diferença. Ah, com certeza. Ter gente que te incentive e te ajuda a manter o foco é fundamental. É como ter uma torcida te incentivando durante o jogo. E por falar em time, o Clear também fala da importância de se conectar com pessoas que compartilham os mesmos valores e objetivos. Tipo, entrar num grupo que já pratica os hábitos que a gente quer desenvolver. Isso. A energia do grupo te contagia e te impulsiona pra frente. A união faz a força, né? Mas pra quem tá sentindo perdido, o Clear lembra que não precisa mudar tudo de uma vez. É verdade. Vá com calma, escolhe um hábito que você quer mudar e aplique as estratégias que a gente discutiu. A chave é a constância, não a intensidade. Então, o importante é começar, né? Isso. E a gente continua o nosso mergulho nos hábitos atômicos na terceira parte, explorando o conceito de satisfação, que é fundamental para construir hábitos que duram. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho nos hábitos atômicos. A gente já explorou várias ideias do James Clear, né? E agora, para finalizar, vamos falar sobre um conceito que ele considera essencial: a satisfação. É isso aí. A gente já viu que para ter um bom hábito ele precisa ser óbvio, atraente, fácil, mas para ele realmente se fixar na nossa rotina, ele precisa ser satisfatório. É verdade, ninguém continua fazendo algo que não dá nenhum prazer, né? Pois é. E o James Clear dá várias dicas de como tornar os hábitos mais satisfatórios. Me conta mais. Uma delas é o reforço positivo. Basicamente, você se presenteia depois de realizar o hábito que está cultivando. Tipo, se eu quero criar o hábito de me exercitar todo dia, posso me recompensar com um banho relaxante ou um episódio da minha série favorita. Isso aí. A ideia é associar o hábito a algo que você goste para ele se tornar mais prazeroso e você ter mais vontade de continuar. Entendi. Mas a recompensa precisa ser algo grande. Tipo uma viagem, sei lá. Não, não precisa. A recompensa não precisa ser nada caro ou mirabolante. O importante é que seja algo significativo para você. Ah, tá. Então pode ser qualquer coisa. Tipo, vale até fazer uma dancinha da vitória. Claro! O importante é celebrar cada passo dado, cada conquista. Legal. E por falar em acompanhar o progresso, o Clear também sugere usar o rastreamento de hábitos, né? Sim, é basicamente anotar se você conseguiu realizar o hábito naquele dia. Ah, entendi. É tipo ter um diário dos meus hábitos. Mas preciso anotar tudo. Não posso só guardar na memória. É sempre bom ter um registro visual, sabe? Anotar te ajuda a ter mais consciência dos seus hábitos, a identificar padrões e a se manter motivado. Você pode usar um calendário, um aplicativo ou um caderno para marcar os dias que você conseguiu. Interessante. Visualizar o progresso, mesmo que aos poucos, deve dar um gás a mais para continuar. Mas e se eu precisar de um incentivo a mais? Tipo, se eu falhar, tem que pular de paraquedas. Calma, não precisa ser tão radical. O Clear fala sobre o contrato de compromisso. O que é isso? É um acordo que você faz com você mesmo ou com alguém, definindo consequências caso você não cumpra o combinado. Ah, tá. Tipo, se eu não for à academia 3 vezes na semana, eu tenho que doar dinheiro para uma instituição de caridade. Exatamente. A ideia é ter uma consequência para te motivar a manter a disciplina. E, claro, a consequência precisa ser algo que realmente te impacte. Nossa, o James Clear realmente pensou em tudo. Ele te guia por todo o processo, desde identificar os hábitos que você quer mudar até criar um sistema de recompensas e punições. É, e o livro é cheio de histórias inspiradoras de pessoas que mudaram de vida usando os hábitos atômicos. Pessoas que venceram a procrastinação, emagreceram, pararam de fumar, tudo com pequenas mudanças diárias. Que legal! É a prova de que a mudança é possível para qualquer um. É verdade. O importante é ter a mentalidade certa, as ferramentas e a força de vontade para se dedicar. Isso aí. E com essa mensagem positiva, a gente encerra o nosso mergulho profundo nos hábitos atômicos. Esperamos que as ideias do James Clear inspirem vocês a transformar seus hábitos e construir a vida que sempre sonharam.
A jornada de construção de hábitos é um processo contínuo, né? Exige paciência, persistência e autocompaixão. Mas com as estratégias certas, vocês podem alcançar resultados incríveis e se tornar a melhor versão de si mesmos. Isso aí. E aí, qual hábito você vai começar a transformar hoje? A gente se encontra no próximo mergulho. Até a próxima. E aí, gostou do que ouviu? Agora, imagine transformar esses insights poderosos em aliados para sua vida pessoal. Deixa eu te contar um segredo. A verdade é que nós só conseguimos fazer essa conversa aqui porque revisamos o livro com os nossos flashcards exclusivos, criados com tecnologia de inteligência artificial infalível. Que tal você também usar essa mesma estratégia para gravar os aprendizados dos maiores best-sellers mundiais direto na sua cabeça? Assim você vai poder falar sobre eles a qualquer hora e lugar, sem precisar consultar nada. E o melhor, é totalmente gratuito. Clique no link da descrição e descubra como turbinar seu aprendizado de forma prática e eficiente agora mesmo.